Módulo 3 do curso de Filosofia Cristã, palestra de número 1. Estamos nos embasando no Evangelho de João, capítulo 1, para o nosso curso de Filosofia Cristã. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Fomos até o versículo 4, porque já trabalhamos no módulo 1 e no módulo 2 até o versículo 3. Este daqui tem por título Luz e Vida. Está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando nós tocamos o tema vida, é como se nós estivéssemos com um barquinho com 2 remos, sem nenhuma vela, e estamos indo em direção ao oceano. Enquanto nós estamos aqui na praia, nós temos uma dimensão do assunto. Olhamos para o horizonte. Mas quando pegamos o nosso barquinho de madeira, com 2 remos, e começamos a ir mar adentro, e à medida que nós vamos cada vez mais avançando, ferindo a água com os remos, nos perdendo no oceano, aí nós vemos o quão frágil é o nosso conhecimento sobre o assunto mais importante que existe: a vida. O que é a vida? Qual é a importância da vida? Como que a filosofia cristã ela trata este assunto de capital importância? Vamos supor que nós desvendássemos tudo sobre os anjos, tudo sobre Jesus Cristo, tudo sobre a igreja, sobre o universo e sobre o mundo. E nós não soubéssemos nada sobre a vida. De que valeria todo o nosso conhecimento? Existe uma verdadeira frustração na história da existência humana, que é justamente as limitações nos impostas pelo tempo. Nós não temos tempo de viver. Vivemos um tão curto espaço de tempo, uma vida tão curta, que lá no final tudo fica invalidado pelo simples fato de que nós não podemos usufruir eternamente aquilo pelo qual nós trabalhamos temporariamente. A filosofia da vida, ela é crucial para qualquer pessoa que vive, que está no mundo. Começo a dizer para vocês, citando um filósofo, que não é propriamente um cristão na forma. Pelo contrário, quem o conhece, quem já o estudou, sabe muito bem que ele se apresenta como um ateu. Alguém que descartou a mera possibilidade da existência de Deus. Ateu. Mas é um curso de filosofia cristã, eu não quero saber dos ateus. Ora, não dá para filosofar descartando coisa nenhuma e pessoa alguma. Precisamos sim de aprender até mesmo com aqueles que são contrários a nós. Eu estou falando de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre foi um filósofo ateu, francês. Descartou a possibilidade da existência de Deus. E é conhecido no círculo filosófico como sendo o pai do existencialismo moderno, ou ateu mesmo. E qual é a contribuição que um homem desse pode dar para a filosofia da vida? Ele parte do pressuposto de que, pelo fato de a vida ser finita,
Afinal de contas, se Deus não existe, também não existe vida eterna. Portanto, a vida ela está circunscrita a algumas décadas de existência. Só isto. Onde estávamos antes do nascimento? Lugar nenhum. Onde estaremos depois da morte? Lugar nenhum. O que é a vida? Ora, a vida ela é um composto químico, orgânico e físico. Só está vivo enquanto o teu organismo é animado por um circuito elétrico, e esse circuito elétrico, ele é um circuito orgânico, físico e químico. Existe uma combinação biológica de átomos, de moléculas, de elementos químicos que estão vitalizados apenas biologicamente. Enquanto toda a sua bateria estiver carregada, vivo você está. Se teu circuito elétrico entrar em pane, a bateria começar a se esgotar, tua energia acabar, e você não conseguir mais capturar oxigênio que está na atmosfera por meio do sistema de respiração, e não conseguir oxigenar o teu cérebro, e nem irrigar o teu corpo por meio de todo o teu sistema nervoso, que está todo interligado por meio dos vasos sanguíneos, se você não conseguir manter esse sistema funcionando, ele entra num colapso e você sofre a morte, morre. Alma e espírito. O que é isto? Conceitos, diz Jean-Paul Sartre. Conceitos, metáforas. Nós criamos a ideia da imortalidade justamente porque a vida se apresenta como um absurdo. A vida é um absurdo, diz Sartre. Por quê? Porque ela está datada a acabar. Ela vai finalizar. E quando ela finalizar, seja qual for a luta que nós tivemos aqui, ela cai no absurdo do vazio, do nada, do oco. Ela não nos valerá de nada para prolongar o fio de prata, a linha do tempo, o fôlego de vida. Você pode ter construído pirâmides como os próprios faraós fizeram na antiguidade. E foram as construções mais sábias que já foram feitas em toda a história da humanidade. Essa é a ironia de Sartre. Por quê? Porque uma pirâmide é a construção mais sábia da história da humanidade. Porque é um túmulo. É um túmulo. Você deve construir tão somente a tua cova, tão somente o teu túmulo, porque é ali que toda a tua vaidade vai terminar. A vida se apresenta como um absurdo. E o Sartre diz, sabendo disto, que eu não devo esperar a vida eterna, porque não existe vida eterna, porque para que houvesse vida eterna teria que haver um Deus, e Deus não existe. Já que isto não existe, você precisa acordar imediatamente, urgentemente, do seu estado de fuga. Você está em estado de fuga. Como assim? Olha para o túmulo, vá ao cemitério, olhe de frente. Você é uma caveira ambulante. Você é um pré-cadáver. Você é um presunto. Você é um candidato inexorável à cova do cemitério. Mas você não consegue olhar para isso de frente. Você está em estado de fuga. Não quer aceitar que você é um mortal. Imortal no sentido verdadeiro da palavra, sabe? No sentido franco da palavra. Mortal é aquilo que morre. E o que é o morrer? Morrer é extinguir,
é deixar de existir, em sentido absoluto, pleno e total. Quem admite, junto com a religiosidade, que existe vida após a morte, nega a morte. Você entendeu a concatenação filosófica? A morte só existe se ela existir de fato, como cessação absoluta dos sinais vitais. Aí é morte. Posso dizer, está morto porque não está em lugar nenhum, está morto porque deixou de existir, está morto porque deixou de viver. Ponto. Agora, quando penso, só o corpo está morto, a alma vive. Só o corpo está morto, o espírito vive. Aí eu estou negando a fenomenalidade da morte, dizendo, a morte não existe. Para o cristão, essa é uma lógica. A morte não existe. Outra coisa, as pessoas elas têm a ideia de que a morte ela é um canal de evolução, de promoção, porque esta vida não é tão boa, mas após a morte eu vou ter uma recompensa pelas coisas boas que eu fiz. Portanto, a morte é uma promoção. Agora, se eu não fiz tantas coisas boas assim, aí a morte ela é um grande prejuízo. Só que Jean-Paul Sartre, que faz para nós uma filosofia da vida, ele propõe uma vida materialista. Por vida materialista, você não deve entender a busca desenfreada pelos bens materiais. Não é isso. Existe um braço na filosofia chamada de ilozoísmo. O que é ilozoísmo? É a vida gerada pela matéria. Ilozoísmo. Eu quero que você fixe bem esta palavra, porque quando nós estamos lendo aqui o Evangelho de João, nele estava a vida. Existem duas palavras gregas que são utilizadas para a vida. Uma é bios, da onde nós falamos a palavra biologia, biosfera, bioma. Bios é uma das palavras gregas para a vida. E eles têm uma outra palavra grega para a vida que é zoe. Zoe, que é a mesma palavra que dá origem a zoo. Só que zoe é vida e zoo é animal. Agora você vai precisar utilizar aí os seus lápis, caneta, caderno, tablet, o que você tiver para anotar, porque vai precisar pesquisar. Zoe é a palavra que dá origem à palavra zoo. Zoe é vida, zoo é animal. Animal é uma palavra latina e não uma palavra grega. Palavra grega, zoe. Palavra latina, animal. Zoe para a vida, zoo para animal. E animal vem do latim anima. E o que é ânima? Ânima é alma. Portanto, o que é um animal? Animal é um ser animado por uma alma. Zoo. Por isto, os animais, em grego, eles participam da alma da natureza. Estão animados pela alma da natureza. Eles possuem vida, vida natural. Mas, e o homem? O homem é um animal também? Sim. Quando você vai para os escritos filosóficos, vou citar aqui Aristóteles, ele nos chama de zoopolitkoi. O que é um zoopolitkoi?
o animal político. O homem também é chamado de Zoe. O homem também é animado pela alma da natureza. O homem participa da vida natural da natureza. E onde que se encaixa a palavra bios? O que é bios? Bios, ela é uma vida derivada. A diferença entre Zoe e bios é essa. Zoe tem vida em si mesmo. É vida gerada pela vida. É vida com autonomia. É vida em sentido absoluto. Vida que não morre. E bios? Bios é uma vida derivada. É uma vida que ela vem de outra vida. Que depende de outras vidas para poder chegar a viver, a existir. Faz parte de um bioma. Faz parte de uma biosfera. É uma vida dependente. Uma vida conjugada. Uma vida que sustenta outra vida e que é sustentada por outra vida. Esta é a diferença entre Zoe e bios. Por que você tem que saber disso? Porque o Evangelho de João diz que o Logos, que foi muito tratado no módulo 1, recomendo você voltar ao módulo 1 e ouvi-lo enquanto está ouvindo o módulo 3. No Logos está Zoe, não está bios. Nele está Zoe. Nele está a vida autônoma. A vida que gera vida para si mesmo. Sabe aquela vida que eu falei para você lá do Jean-Paul Sartre? Vida material, vida materializada. É bios, tá? Por quê? Porque é uma vida que ela é carregada por um sistema. Eu expliquei. Precisa ter o seu sistema físico, químico e orgânico. Esse sistema tem que estar funcionando muito bem, porque um carrega a bateria do outro. E quando um começa a pifar, entra em colapso, aí compromete a vida do outro, que compromete a vida do outro, e pronto, descarrega todo o sistema, desmonta todo o sistema. Isso é bios. Quando o Jean-Paul Sartre nos chama a viver a vida, ele faz uma filosofia da vida, ele diz o seguinte: a vida que nós temos que viver é esta daqui, é a material. É a vida biológica, vida orgânica, física e química, no mundo. E este outro princípio de vida, Zoe, vida que tem vida em si mesmo, nós não conhecemos. Nisso Sartre está certo. Vida que gera vida por si mesmo, nós não conhecemos. Nós estamos dentro de um sistema chamado de ilozoísmo. Eu já citei agora há pouco. O que é ilozoísmo? Ilozoísmo é a vida gerada pela matéria. É a vida que depende da matéria. Que está imbricada em cada elemento bioquímico e orgânico. Ilozoísmo. Teu corpo é material. Eu estou falando, você está me ouvindo. Mas está tudo relacionado ao mundo material. Porque o som é material. O seu tímpano é material. E para que você possa ter a audição, você precisa do teu sistema auricular, ligado ao teu sistema cerebral. Tudo é matéria, por isso, ilozoísmo. E por que eles usaram a palavra Zoe em ilozoísmo? É porque é uma acomodação de conceitos na filosofia. E a filosofia reconhece muito bem isso. Ela sabe muito bem que para pensar, ela precisa de palavras. E estas palavras, se elas não possuem uma exatidão conceitual, nós precisamos então fazer um empréstimo de outras palavras para criarmos um conceito novo. Você que está aí iniciando seus estudos de filosofia,
aqui no caso filosofia cristã, já vai sabendo. Nós, na filosofia, nós usamos palavras de empréstimos para criarmos novos conceitos. Inclusive, algumas palavras que elas não existem de jeito nenhum, elas precisam ser amalgamadas. Como diz Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin escreveu um livro chamado O Fenômeno Humano. E neste livro, Teilhard de Chardin, que é um filósofo cristão, jesuíta, materialista também, ele diz o seguinte: nós precisamos criar novas palavras para aprendermos a filosofar. E para criar essas palavras, nós temos que tão somente usar binômios. Como assim? Vamos colocar um hífen nas palavras. Exemplo, vou te citar aqui a palavra que Heráclito usa: não ser. Em português, não ser são duas palavras. O não é uma negação e o ser é o que vai indicar o ente. O Teilhard de Chardin vai dizer o seguinte: coloca um hífen nesta palavra aí, não ser. Ela é uma palavra só. Não são duas palavras, é uma palavra só. Só que são dois conceitos distantes, divorciados um do outro, que não se relacionam. E você pega e coloca os dois em uma só frase. E quando você fala não separado de ser, você não tem um conceito. Coloca um hífen e escreve não ser com hífen. Agora você tem um conceito. Um não ser. É uma palavra só. Da mesma forma como nós usamos guarda-roupa, guarda-chuva, guarda-sol. O português até está fazendo isso agora, está tirando o hífen, mas não é o que o Teilhard fala. O Teilhard não fala para tirar o hífen. O Teilhard fala para deixar o hífen, para as pessoas lerem. Assim, por exemplo, como eu vou citar aqui, o que faz o Martin Heidegger. Martin Heidegger, que filosofa em alemão, ele tem uma condição de criar palavras usando a linguagem alemã, a língua alemã, que nós no português nós não temos essa versatilidade. Aí o que acontece? Ele usa uma palavra que é assim, Dasein. Aí você pergunta, o que é Dasein? Não sei, eu não sei alemão. Eu vou para o português. E o português eu não tenho a palavra Dasein, eu não tenho tradução para a palavra Dasein. Não tem. Mas eu tenho a ideia. E a ideia é o ser no mundo. E como a palavra é uma palavra única, é um substantivo simples, Dasein, quando eu vou escrever ser no mundo, aí eu tenho que dividir em 3 partículas. Ser no mundo. O que faz então a filosofia brasileira? Ela não escreve Dasein separado. A filosofia brasileira usa o princípio de Teilhard de Chardin. Escreve ser no mundo, colocando o hífen no meio das palavras. Ser, hífen, no, hífen, mundo. É uma palavra só, para substituir o Dasein, ser no mundo. Foi isso que aconteceu com a palavra ilozoísmo, tá? Eu não tinha uma palavra para falar vida gerada a partir da matéria, então eu criei a palavra ilozoísmo. O que é ilozoísmo? É a vida gerada a partir da matéria. Todos nós só conhecemos esta esfera da vida, a vida gerada pela matéria. E não adianta ir muito longe, porque o único que poderia nos livrar desta angústia e nos colocar em contato com o Zoe, a vida gerada pela vida, era o Logos. Mas isso não aconteceu nem mesmo com o Logos. Quando ele entrou em nosso mundo,
ele entrou pelo ilozoísmo. Ele entrou pelo corpo de Maria. Ele se materializou. Ele não surgiu espontaneamente no mundo. Ele não entrou no mundo gerando-se a si mesmo. Esta parte só cabe à divindade. Só a Deus. Só Deus tem vida que gera vida pela vida na própria vida. Os pais da igreja entendiam muito bem isso. Quando falam que Jesus é luz de luz, Deus de Deus, vida de vida, eles entendiam muito bem disso, que o Logos é gerado por si mesmo. Mas Jesus Cristo, quando se faz carne, ele adere ao ilozoísmo, a vida gerada pela matéria. Não é da mesma categoria que a gente, tá bom? Nós vamos pensar bastante nisso quando chegar a hora, quando nós estivermos falando sobre o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas a gente pode adiantar um pouquinho, tá? E quando a gente adianta, nós vamos dizer o seguinte: o Cristo, o Logos, ele aderiu à matéria. E como ele aderiu à matéria, ele passou por um processo de nascimento, e o seu nascimento lhe deu corpo humano. Portanto, Jesus Cristo participa e pertence ao gênero humano iloplasmado. Marca aí, vai atrás, que eu vou explicar bem rasamente. O que é iloplasmado? Plasmado pela matéria. Cristo tem hoje uma constituição material. Material. Nele está Zoe, nele está a vida. Este Zoe vem ao mundo. Só que este Zoe se junta com o Ilos. Então você vai ter ilozoísmo em Jesus Cristo, ou iloplastia, que é a vida que foi plasmada pela matéria. A matéria que foi plasmada. Jesus aderiu à natureza humana. E agora que ele aderiu à natureza humana, ele possui duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Esse fenômeno é extraordinariamente importante, tá bem? Por quê? Se o Logos não encarna, o Logos não tem matéria. Ele é plenamente Deus. Mas quando ele encarna, ele adquire matéria. E quando ele adquire a matéria, é plenamente Deus e plenamente humano. Quero que você corrija, quando você estiver aí falando sobre Jesus Cristo, o homem e Deus, eu quero que você corrija o vocabulário 100% homem, 100% Deus. Linguagem inexata. Corrija, não diga 100% homem, diga plenamente homem. Não diga 100% Deus, diga plenamente Deus. Cristo, plenamente homem, com vida em si mesmo, que poderia ter vindo e espontaneamente surgido diante dos olhos de todos, porque ele é Zoe, mas não fez isto. Ele não surgiu diante de todos com o Zoe, ele surgiu com Ilos, com matéria. Ele assumiu. Já estou terminando. E quando ele assumiu a materialidade, sabe o que aconteceu? Ele trouxe redenção à matéria. Tema do próximo áudio. A matéria, ela foi redimida pelo Logos. Por que isso é importante? É importante porque os gnósticos, que são os adversários do cristianismo de João, os gnósticos condenavam a matéria como sendo má. Eles não podiam conceber o Logos assumindo a matéria porque a matéria é má. Só que na filosofia cristã tem uma inversão. Qual é a inversão? Quando o Logos assume a matéria, ele traz redenção, ele recupera, ele reutiliza, ele a torna útil novamente. Seja bem-vindo.
ao nosso curso de Filosofia Cristã, módulo 3, palestra de número 1. Sou o professor Rogério de Souza. Caso você queira entrar em contato, meu telefone é DDD 11 999 47 43 30. Espalhe este áudio para que haja um convite a muitas pessoas para saírem do ignorantismo e passarem para a iluminação das letras cristãs. Paz.